Alô, amigos. Hoje é o dia 7 de novembro. Vou começar aqui a contar o tempo de 2025. Eu sou José Inácio Werneck e estou em Avon, Connecticut, Estados Unidos, Banana do Norte. E Celina Cortes está no Rio de Janeiro, Brasil, Banana do Sul. E Celina, por falar em notícias da Banana do Sul, parece que há uma agora muito fresca, muito recente. Acabou de sair que o STF tem maioria para manter os 27 anos e 3 meses de prisão do Bolsonaro. Quer dizer, todos os juízes da primeira turma do Supremo rejeitaram o recurso, tanto do Bolsonaro como de todo o núcleo crucial, os generais, os outros que estão nesse núcleo, né? E agora, pelo que eu entendi, isso não significa que o Bolsonaro poderia ser preso imediatamente, mas porque eles dizem que o julgamento vai até o dia 14 de novembro. Certo. É um julgamento Daqui a uma semana. virtual. É. É um julgamento virtual, mas eles já decidiram que os recursos eles negaram os recursos, tá? Isso acabou de sair hoje. Bom, Celina, nós em geral fazemos três blocos de 10 minutos sobre notícias do Brasil, 10 minutos notícias dos Estados Unidos e 10 minutos sobre esporte. Hoje eu acho que as notícias do Brasil e dos Estados Unidos estão mais ou menos agrupadas, muito conectadas, então vamos fazer um primeiro bloco de 20 minutos falando dos Estados Unidos e do Brasil, ou do Brasil e dos Estados Unidos, e depois, então, um terceiro bloco de 10 minutos sobre esporte e cinema. Parece que você tem uma opinião interessante, então, quem não estiver interessado pode ir direto para o esporte e para o cinema, quem estiver interessado fica aqui, não vê o esporte, não vê o cinema, é a vontade do freguês. Mas, ao passo que tudo isso está acontecendo, nós temos ainda hoje aqui, dos Estados Unidos, uma entrevista coletiva do Donald Trump, e o Donald Trump estava aclamando ao lado do Viktor Orbán. Veja bem, Donald Trump, Viktor Orbán, você está falando do Jair Bolsonaro no Brasil, a trinca do barulho, os três chefes de governo, ou ex-chefes de governo, mais à direita que você tem hoje no mundo. E o Donald Trump soltando aí as cachorras em cima dos imigrantes, dizendo que é um absurdo, porque a Europa teve também muito problema de imigrantes, refugiados, né? E ele Sim. todo culpando esses imigrantes pelos crimes, estupros e tudo isso. E acontece o seguinte, ao mesmo tempo, está se desenrolando no Brasil essa COP 30 sobre os climas, e o Donald Trump parece que não percebe que essa onda de refugiados é uma consequência direta do aquecimento global que está levando à miséria esses povos todos, e eles procuram justamente os lugares em que eles podem, pelo menos, não morrer de fome. O Bill Gates, recentemente, escreveu um editorial na página do New York Times, dizendo que as pessoas não entenderam muito bem o que ele queria dizer. Eu acho que eu entendi, dizendo o seguinte: o aquecimento global não vai exterminar a humanidade, agora vai fazer sofrer uma grande parte da humanidade muito mais do que a outra. E essa grande parte da humanidade que sofre é justamente a parte pobre, são os países pobres. E são É. os países que vão procurar refúgio nos Estados Unidos ou na Europa. E o Donald Trump, que é um racista realmente inacreditável como ele é declaradamente racista, porque ele não quer mais refugiados, não quer mais imigrantes de lugar nenhum do mundo, com uma exceção, da África do Sul, desde que sejam brancos. É verdade, ele só admite refugiados da África do Sul brancos. É a galera do Elon Musk, né? Então, Que o Elon pode. Musk acabou de ser premiado com um pacote de salário, de remuneração de US$ 1 trilhão. É a primeira vez na história da Meu humanidade Deus. que alguém recebe um pacote de remuneração de US$ 1 trilhão. Até o Papa, que é um Papa americano e é meio bastante assim conservador, ao contrário do antigo do Papa Francisco, falou: peraí, isso já é demais. A discrepância que existe hoje no mundo é uma coisa inacreditável, quase. Eu vou até dizer aqui exatamente qual é
é um milhão é 1 trilhão de dólares. O nome do nosso querido Nossa, é o que loucura. Leão 14. Ele não tem nem o que fazer com esse dinheiro, já tinha tanto, né? Fazer o quê com esse dinheiro todo? É, é. Mas então é o que nós temos. Eu vejo cada vez mais uma junção dos assuntos americanos com os assuntos brasileiros, porque o Donald Trump está aqui e continua bombardeando embarcações no Caribe e no Pacífico sem explicar quem estava dentro. Diz que são terroristas do narcotráfico. Até hoje não provou, já matou mais de 60. Até hoje É, não provou que nenhum deles era terrorista do narcotráfico. Vai é a tal da matando, buquelização, né? Bukele, que prende e não quer saber o que não quer que. saber, e De executa. nada. Pois é, Executa primeiro e investiga depois. Né? E temos exatamente. no Brasil a mesma coisa, porque aconteceu esse episódio aí do Complexo do Alemão, e eu estava lendo hoje na imprensa brasileira que há agora o Cláudio Castro já disse que vai fazer mais. Quer dizer, já fez esse. Né? E a propósito disso, eu queria mostrar o seguinte, porque tinha hoje uma matéria nos jornais brasileiros dizendo que 85% dos executados no complexo do Alemão eram negros. E isso é exatamente, eu mostrei isso na semana passada e vou mostrar de novo. Uma foto na primeira página do New York Times sobre o que ocorreu no complexo do Alemão, que deu muito o que falar aqui nos Estados Unidos, justamente porque não tem nenhum branco na foto. Tá entendendo? São todos aí os executados e os parentes dos executados, não tem nenhum branco. São negros, ou brancos ou na sul não tem nenhum. Você tá entendendo? Então, Olha, chama Operação Contenção, né? Essa tragédia que aconteceu nos complexos da Penha e do Alemão, deu uma reviravolta, né? Porque o que acontece? A popularidade do Lula estava subindo, e aí o Cláudio Castro cometeu essa matança e teve uma mega aprovação da população, não só da população rica, como da população de classe média e, sobretudo, da população da favela, que são as maiores vítimas, né, das facções que estão ali todo dia tendo que pagar pelo gás, pelo, enfim. Então, começou a dar uma virada na extrema direita que eles avistaram uma boia de salvação, né, para recuperar a popularidade perdida. E aí, nesse pacote, bom, primeiro o Cláudio Castro, que está festejando a popularidade dele, o PL já falou que ele pode concorrer ao Senado, que já tinha desistido da candidatura dele, mas voltou a ter potencial de votos. O Cláudio Castro anunciou essas 10 operações e vazaram contatos que ele fez com a segurança norte-americana, pedindo ajuda para combater o Comando Vermelho na favela. Quer dizer, e a extrema-direita está numa movimentação para transformar as facções em terroristas, quando não tem nada uma coisa a ver com a outra, porque terrorista tem uma motivação política, né? Eles fazem barbaridades para chamar a atenção das suas causas políticas. E as facções, tudo que elas fazem é para ganhar dinheiro, nada mais do que isso. E eles estão forçando essa barra para mudar essa legislação, o que vai significar, por exemplo, que os Estados Unidos podem interferir militarmente no Brasil. não, me parece que Então, já tem gente no Brasil pedindo isso. Tem pois gente é, pedindo e aí isso. Aliás, o antigo presidente da Colômbia já pediu ao Donald Trump para intervir na Venezuela, militarmente. Quer dizer, existe esse tipo de gente na América Latina, ao sul do Equador. não, é uma coisa, e a extrema-direita está agarrada nisso. Bom, primeiro veio o Flávio Bolsonaro dizer que tinha inveja dos barcos que o Trump estava. É. Foi aí que começou tudo. Foi o primeiro recado, né? Aí depois veio a história do Cláudio Castro. É. E a única coisa é que os governadores de extrema-direita formaram um consórcio da paz, enquanto que o governo é o governo do crime,
E aí, o- na verdade, os governadores deixaram o Bolsonaro alijado dessa movimentação. Quer dizer, a provável prisão em breve do Bolsonaro, ele está em prisão domiciliar, que nem é por causa da tentativa de golpe, já já está rendendo frutos, porque realmente ele está sendo esvaziado, né? E Eu daqui de longe. os filhos se debatendo para arrumar um jeito, que não sei o quê, mas que ele foi fritado, ele foi, né? Eu daqui de longe, o que eu vejo, na minha opinião, pelo menos, é o seguinte: o Bolsonaro é carta fora do baralho. Então, o que está Exatamente, briga carta fora do baralho. para saber quem é que vai ser o carro-chefe deles na próxima E eleição. ele não quer indicar para não perder É. a posição que ele acha que tem, mas não tem mais, já Mas não tem perdeu, mais, acabou, acabou. acabou. Perdeu, Mané. Os empresários já não estão mais com ele está sendo abandonado de todos os lados, todos os seus aliados, né? E a extrema-direita encontrou esse rumo, que é da buquelização, né? É. Do Bukele, Porque ele- presidente de El Salvador, que primeiro prende, depois vê o que faz. é. E o Trump primeiro Todos são mata muito. os supostos traficantes e o Cláudio Castro também sai matando É. 121 pessoas, das quais 17 não tinham nenhum antecedente criminal. Aliás, nenhum dos 121 que foram mortos estavam entre os mandatos que motivaram, mandatos de De prisão prisão. que motivaram a operação, né? Eles Quer dizer, entraram lá primeiro investiga depois. para executar esse É. mandato e todos os mortos, nenhum deles estava entre esses que estavam indicados para serem presos. Desculpa. É. Agora, Celina, ao mesmo tempo que isso tudo acontece, nós temos também a COP30 em Belém do Pará, né? E há uma Sim. ausência notável, que é a de Donald Trump. Duas, o Donald Trump e Xi Jinping, É, né? o Xi Jinping não vai, mas mandou uma É pessoa de alto verdade, nível. mandou Quer dizer, alguém. a O China está Trump não mandou presente. zero. Aliás, É. o governador da Califórnia, que é um cara que Não, está mas esse vai por conta própria. vai por conta própria, Quer dizer, né? ele vai independente e até Não em tem nada a ver oposição. com decisão do Trump. Ele vai em oposição ao Donald Trump. E, inclusive, há É, deputados do Partido Democrático que vão pagando a sua própria passagem, porque você sabe que o governo dos Estados Unidos está fechado é. em matéria de pagamento, de finanças, né? Acabou, o O orçamento shutdown, dançou, né? nós já temos agora 38 dias de shutdown. Os voos estão sendo cancelados, começaram hoje, né, 6% hoje, vai aumentando até 10% e já está causando uma complicação danada nos principais aeroportos do país. E à medida que esse shutdown se prolongar, vão fechar mais e mais aeroportos ou cancelar mais e mais voos. Tá entendendo? E então, os americanos que estão comparecendo lá são da oposição ao Donald Sim, Trump, porque o Donald sim. Trump não vai estar ativamente conspirando contra qualquer. Saiu do Acordo de Paris, ele está conspirando contra qualquer acordo do mundo para Uhum. minorar, ao menos minorar, o problema do aquecimento É global. radicalmente É. negacionista. E há alguns países, por exemplo, a própria Grã-Bretanha, o Reino Unido, apesar da presença do príncipe William, que foi aí no Brasil, jogou voleibol na praia e essas coisas todas. Outro dia, só um parênteses, eu fui dar minha caminhada cedinho lá nas Paineiras, E ele estava aí lá eu não pude parar o carro onde eu sempre paro, porque o príncipe ia chegar. nas paineiras. Ele ia no Cristo. No É, Cristo. O príncipe está em todos os lugares. Foi visto é, é, não é. sei o que e tal. Mas foi o Mas, príncipe e foi o primeiro-ministro também. mas esse primeiro-ministro, justamente o Keir Starmer, está se negando a colaborar para esse fundo da floresta amazônica. O Sim, Reino Unido apoia, mas não vai colaborar. Não sei é, exatamente, e no meio dessa confusão toda, tem o problema do Lula permitindo a exploração de petróleo na foz do Amazonas. foi uma hora péssima que isso É, aconteceu, né? Não podia ser mas pior. ele diz uma coisa que eu acho até que faz cabimento. Ele precisa de recursos também
para combater, para combater o deflorestamento. Ele também precisa de alguma espécie de recurso. Quer dizer, você explora o petróleo na medida em que você está precisando ainda desse tipo de exploração, mas caminhando para a substituição dessa fonte Substitu... de energia por é. fonte de energia limpa. Mas o Trump não. O Trump ele não quer saber de energia limpa e quer Drill, impor. baby, drill, né? Que é o hino dele. Baby Drill quer impor os É, combustíveis fósseis. é. Por falar nisso, eu acho que o Brasil, uma opinião muito particular minha, deveria chegar a uma conclusão em relação à Angra 3, porque o tempo passa, a Angra 3, para ser desativada ou desmontada, custará tanto quanto se for colocada em atividade. Então, não sei É. porque que o governo brasileiro, porque as pessoas dizem, você é lulista. Eu não sou lulista, eu apenas vejo as coisas. Está na hora do governo brasileiro tomar uma decisão em relação à Angra 3. Não pode ficar nesse chove não molha Esse para lá. rame-rame, verdade. É. Tudo bem. Bom, essa COP30, né? é, Na verdade, assim, o Lula anunciou como grande COP, não sei o quê. É uma coisa interessante que a COP30 aconteça na Amazônia, né? Coração da Amazônia e tal, mas na prática, sim, está esvaziada. Não veio também o presidente da Índia. Enfim, eles estão conseguindo fazer alguma coisa. Essa criação desse fundo Amazônia, desse fundo de floresta foi É, uma coisa é. interessante. Da Já floresta. começou a juntar um dinheiro, mas ainda muito aquém do que é necessário para ser uma iniciativa efetiva, né, que traga soluções. Agora, Celida, nessa terça-feira agora tivemos uma coisa notável aqui nos Estados Unidos, porque eu sempre digo que, na realidade, a maioria do povo americano não apoia o Donald Trump. O Donald Trump se elegeu da primeira vez por um descuido do Partido Democrata, naquela ocasião, com os tais e-mails da Hillary Clinton, foi apanhada ali há uma semana da eleição, mas mesmo naquela época, o Partido Democrático teve mais votos na votação direta, e o Donald Trump foi eleito apenas por causa do colegiado, né, do Sim, foi. eleitoral. Na segunda eleição, que foi agora, realmente ele ganhou também no voto por Ganhou em aí, todas, foi matou a um pau. verdadeiro araquiri do Partido Democrático com aquele zumbi, né? O zombie, como ele chama aquele, um morto-vivo, o Joe Biden, que não tinha a menor Biden. condição. Não, Ficou segurando, e na hora que soltou já não dava não mais dava tempo mais, não dava de correr mais. atrás do prejuízo. Mas agora o que nós temos é o seguinte: você vê essas manifestações de rua e você vê o resultado dessas eleições. O Partido Democrático ganhou na Virgínia, ganhou em Nova Jersey, ganhou na medida que o Gavin Newsom está pedindo, justamente na Califórnia, que é a da Mudança do. redistribuição dos distritos, não é um negócio que Uhum. eles chamam de gerrymandering, porque é uma coisa que as pessoas se iludem muito no Brasil. Modelo de democracia nos Estados Unidos. Modelo de democracia, nada. Aqui há diversos problemas. Um deles é o desse famoso gerrymandering, que os partidos, ou por um motivo ou por outro, ou em estado ou em outro, redistribui os distritos de modo a ganhar por poucos votos, mas ganharem maior número de distritos, mas na realidade estão indo contra o desejo da maioria da população daquele estado. Tudo agora começou com o Donald Trump exigindo que o Partido Republicano fizesse isso no Texas e em outros estados, e o Gavin Newsom está, pelo menos na Califórnia, lutando contra isso. Quer dizer, é uma briga suja, mas tem que ser feita, porque senão Uhum. o Donald Trump vai ganhar as eleições parlamentares, chamando meio termo, no ano que vem. Mas o que Verdade. acontece é que, nessa eleição na terça-feira, o Partido Democrata ganhou não apenas Nova Jersey, Virgínia, ganhou outros postos menores, como Em Nova York, geral, não sei o cidade quê. de Agora, onde o a Trump grande vitória, nasceu. eu ia falar nisso, a grande vitória foi a do Mandani, em Zoran Mandani. O Zoran Mandani é um imigrante muçulmano. Imigrante, Nascido na África. também não nasceu nos Estados Unidos, imigrante e muçulmano, ganhou na cidade do mundo que tem o maior número de judeus. Há mais judeus morando em Nova York do que em É, Tel Aviv e Jerusalém. Eu, quando digo isso, eu falo de Nova York, a própria Nova York, não os arredores. Eu falo do Bronx, Manhattan, Queens, Brooklyn e Staten Island. São os cinco distritos, os cinco grandes bairros de Nova York.
nessa região de Nova, que é a própria Nova York, há mais judeus aqui do que em Tel Aviv e em Jerusalém. E o Zohar Madani ganhou com mais de 50% da votação Incrível, total. né? Incrível Ganhou com isso. mais de 50%, maioria, ele tem maioria absoluta, e ganhou, Socialista, socialista. não, declarando-se abertamente um É, socialista é. democrático, entendeu? Declarando abertamente, fazendo críticas abertas ao Estado de Israel e ao Benjamin Netanyahu. Agora ganhou, inclusive, com votos de muitos judeus, os judeus jovens. Mas Interessante, é. uma coisa não Ah, tem não, e nada. o Trump fez uma super campanha contra ele, dizia que ele era 100% comunista e que ia tirar o dinheiro de Nova York, não sei É, mais o quê. 100% comunista, 100% antissemita, 100% isso, 100% aquilo, apesar de todas essas palhaçadas, ele ganhou. Quer dizer, isso é um fato extraordinário, isso mostra, não sei É. o que vai acontecer, ele vai enfrentar muita oposição, mas qual é basicamente a sua bandeira? A bandeira básica dele é aumentar os impostos dos ricos para fazer uma redistribuição de riqueza e atender a população pobre. População pobre dos Estados Unidos que agora não está recebendo auxílio alimentação. O Donald Não, Trump então, está pegando. e o plano de saúde do Obama também, que é o Exatamente. motivo que deu origem a esse problema do orçamento, né? Nesse mesmo momento em que nós estamos falando aqui, a grande parte da população dos Estados Unidos não tem o auxílio alimentação, que eles chamam Food Stamp, ou também o SNAP, que é o nome oficial, mas, em suma, é um programa de alimentação para a população pobre. Está sendo negado isso porque o Donald Trump continua teimando em não permitir que abra outra vez as portas do Tesouro Americano, porque ele está fazendo exigências absurdas no Senado e na Câmara dos Deputados. Eu tenho falado isso. Esse governo do Donald Trump não vai acabar bem. Vamos ver o que vai acontecer. Marcelina, estamos chegando aqui ao fim dos nossos 20 minutos ou pouco mais, falando de política americana e política brasileira. Vamos falar um pouco agora de esporte. E fala também um pouco de cinema, porque parece que você viu aí o Pois é, candidato. eu fui ver ontem, começou a levar aqui no Brasil o Agente Secreto do Kleber Mendonça Filho, que é um grande diretor. Ele tem filmes fantásticos, como Bacurau, Som ao Redor, esqueci agora o nome do filme com a Sônia Braga. Enfim, ele é um grande diretor e vou te dizer, esse é um momento muito promissor para o cinema brasileiro. Depois do Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, o Kleber ele fez um filme que fica assim uma tensão no ar de que a origem de tudo tem a ver com a ditadura. Assim, ele passeia por departamentos públicos onde tem a foto do Geisel, dos presidentes militares e tal. E o filme já começa de um jeito incrível, porque o Wagner Moura, que ganhou o prêmio de melhor ator em Cannes com esse filme, e ele está soberbo. Ele chega num posto de combustível, assim, lá no Cafundó, que não tem nem asfalto no chão, de terra batida, no seu fusquinha amarelo. Ele está vindo de São Paulo para o Recife, fugindo, a gente não sabe bem do que. E aí ele chega para abastecer, e aí, na vista dele, tem um cadáver coberto por jornal. Ele olha aquilo e tal, aí vem o cara do posto, que é uma figura degradante. E aí disse, esse cara tá aí, mas é um 71, não sei o quê. Barará. Aí daqui a pouco passa um carro de polícia e para. Aí você fica achando que o carro de polícia vai ver o negócio do morto. Mas não. Aí entre os policiais, ele fala, não, a gente está aqui porque apareceu uma denúncia com esse carro amarelo. Então, já esse início do filme já dá as fichas, né, do surreal que Que vai foi acontecer, né? as perseguições da ditadura. Então, é um filme assim cheio de emoção, de ação, violência, mesclada a um senso de humor, uma sensibilidade. Eu fiquei encantada com o filme, achei
Genial. Bem, E vai concorrer, é o nosso concorrente ao Oscar, né? o Oscar, né? Quer dizer, para falar em Oscar, no Ah, ano. o filme, o outro com a Sônia Braga chama Atlantis também. Um grande filme do Vamos ver então o Kleber que acontece, Mendonça. né? É um diretor que a cada filme que ele faz, ele cresce. É espetacular. Porque você falou aí no Oscar, e justamente eu queria fazer uma colocação em relação aos fatos antigos, né? Porque a gente está fazendo aqui uma rememoração do que foi a campanha do Brasil e antigas Copas do Mundo, agora que estamos nos aproximando da próxima, que vai ser nos Estados Unidos. Em 1990, o Oscar foi para um filme muito conhecido no mundo inteiro, mas eu não sei qual foi o título dele no Brasil, Dances with Wolves. Sabe? Lembra qual foi o. Dançando com os Lobos. Foi uma tradução ao pé Foi, da letra, foi. Dançando com os Lobos. Ganhou o Oscar de 1990. E a Palma de Ouro, o Palme d'Or de Cannes, foi para Wild at Heart. Eu também não tenho a menor ideia. Coração Selvagem, será? Eu acho que é. Tem a ser do Coração Selvagem, porque o É, Wild at Heart é. faz sentido, selvagem no coração, ao pé da letra. Não, é Coração Selvagem que Foi veio esse Coração filme Selvagem. aqui. E foram os dois filmes. Vamos ver, então, o que vai acontecer aí com nesse próximo candidato brasileiro. E falando da Copa do Mundo de 1990, foi aquela. Deixa eu só falar mais uma coisinha do Wagner Moura, que eu entrevistei o Wagner Moura quando eu estava no Isto É, e o gancho para a entrevista foi que ele tinha feito um filme do Cacá Diegues, Deus é Brasileiro, e ele estava excelente, assim, maravilhoso. Mas ele estava começando a carreira dele, inclusive eu não fui a ele, ele veio a Isto É para ser entrevistado aqui na Sucursal do Rio. Certo. E é um cara incrível e tal. E aí ele atribui a carreira dele às leis de benefício fiscal, as leis Rouanet da vida, que se não fossem essas leis que o Bolsonaro fez tudo para derrubar, É, ele não tinha virado o ator que ele virou. Então, isso é uma coisa interessante de falar. certo. Não, Diga. para colocar as coisas no tempo, então, essa Copa do Mundo de 1990 foi a famosa Copa em que o Brasil foi derrotado naquela partida com a Argentina que tinha começado pessimamente, sendo derrotada por Camarões, ia caindo lá aos trancos e barrancos, e o Brasil vinha de 3 vitórias consecutivas, mesmo assim foi jogar com a Argentina, do Diego Maradona, o alemão que jogava no time dele lá, o Napoli, na Itália, quis tratar o Maradona com luvas de pelica, o Maradona deu um passo para o Caniggia foi lá e mandou o Brasil de volta para casa. Eu também aproveitei e voltei, porque eu estava cobrindo essa Copa do Mundo pelo Jornal dos Esportes. Mas quando o Brasil foi eliminado, eu já estava com planos que eu ia me mudar para os Estados Unidos, como eu me mudei, né? Eu imigrei com a família, as filhas que iam para a faculdade, minha mulher, viemos para os Estados Unidos. Hoje temos aqui 5 netos americanos, mas eu já estava a caminho daquilo e tinha saído do Jornal do Brasil. E as pessoas, todo mundo sabia que eu era o diretor da maratona, e falando em maratonas, hoje aconteceu agora, na semana passada, a Maratona de Nova York, um sucesso extraordinário, e as pessoas lamentam que o Jornal do Brasil tenha jogado fora aquele grande presente que era a maratona. Mas havia um grupo do Jornal do Brasil chamado Pronobis, que mais ou menos era um grupo bastante desonesto. Isso acabou afundando não só a maratona, como o próprio Jornal do Brasil. É uma história, se as pessoas estiverem interessadas, olha aqui, do meu lado, está lá em cima, www.joseinaciowerneck.com. Podem ir lá, porque em inglês e em português está contada essa história de por que o Jornal do Brasil perdeu uma imensa oportunidade com a sua Maratona do Rio na ocasião. Mas, Celina, estamos aqui. Se você tiver mais alguma observação a fazer, temos É ainda só para um dizer que pouquinho na frente. eu também estava no Jornal do Brasil com você, e eu estava começando, eu entrei no Jornal do Brasil em 1980, e justamente nessa época do boom das corridas de rua, Exato, da qual você é muito responsável por esse boom, e aí o JB fez uma revista chamada Viva, e eu exatamente. colaborava com essa Eu revista, também era uma coisa deliciosa, assim, porque é, eu é, corria, conhecia as pessoas, já sabia como entrevistar, porque era todo mundo meus conhecidos, né? E a revista era um barato, era mas, muito legal. Celina,
Havia dentro da empresa Jornal do Brasil um grupo que era contra a ideia de corridas de rua. Eu me lembro do editor-chefe do Jornal do Brasil, eu não me lembro o nome dele, mas ele já morreu, e que ele me disse um dia o seguinte: o esporte de grande popularidade que nos interessa, não sei o quê, é o voleibol. Um absurdo, porque são coisas completamente distintas. Voleibol é um esporte que você vai ao estádio assistir, também joga sua peladinha de vez em quando, mas como o basquete, como o futebol, você vai assistir os grandes astros jogar. A maratona, a corrida de rua, não, é você sair de casa para participar e o público É, que conhece você, sabe que você vai correr, vai lá te incentivar. Olha, a maratona de Nova York rende US$ 1 bilhão para a cidade de Nova uau. York. Se o Jornal do Brasil tivesse abandonado a sua a parte jornalística e ficado só com a maratona, não teria fechado como Tinha se fechou, dado bem, né? Pois é. deixou de existir. Celina, é isso aí. Ficamos então até a próxima sexta-feira. Tá bom. Grande abraço, bom fim de semana. Outro igualmente. Até.